que ele está fazendo agora é um exagero que não tem, que não tem precedente na nossa história. E é muito perigoso uma pessoa dessa, principalmente porque ele vai supervisionar o TSE esse ano. Então, se ele está deixando claro que ele está perseguindo uma certa posição política, ele automaticamente coloca em risco sua credibilidade para presidir as eleições. É ele que vai supervisionar as eleições. Quando você recebe uma crítica de um ex-ministro do STF, de um colega seu, talvez seja a hora de você colocar a mão na sua consciência. Olha que engraçado. E essas são todas matérias de 2019. Né? São manchetes de 2019. STF vive crise histórica e juristas apontam causas de ilegalidades. Por que a imprensa nessa época se posicionava assim? Veja como a imprensa se posicionava contra o inquérito que havia sido aberto naquele março de 2019, que é o inquérito 4781. Repare que até jornais, né, com uma tendência mais de esquerda, como a BBC, você vê lá vítima, investigador, juiz em só inquérito. Todas essas críticas que vocês estão vendo aí na tela, telespectador, é a imprensa no começo, quando esse inquérito foi aberto, criticando o STF por ter aberto o inquérito de ofício. O Toffoli cometeu toda a ilegalidade possível para abrir esse inquérito. Né? Regimento interno do STF, artigo 43, diz que um juiz não pode abrir o inquérito de ofício a menos que ocorra na dependência do STF. Eles consideram dependência do STF qualquer lugar do Brasil onde o ministro foi atacado. Eles tiveram essa interpretação extremamente abrangente que nenhum jurista de respeito concorda. Repare que toda a imprensa nessa época criticava esse inquérito, porque eles sabiam que era ilegal. Um inquérito de fake news, aberto de ofício, ilegalmente, inconstitucionalmente, antirregimentalmente, entregue ao Moraes para ser relator. O Toffoli abriu o inquérito e entregou ao Moraes para ser relator. Por quê? Porque você deveria ter sorteado para ver em qual ministro ia cair. Então, é claro que a imprensa naquela época, ela tinha uma posição muito diferente. Ela criticava o STF, falava dos exageros, falava que seria um perigo. E hoje em dia, pessoal, um deputado que, segundo o artigo 53 da Constituição, o deputado ele é inviolável por quaisquer opiniões ou votos emitidos. Esse deputado está recebendo multa por dar entrevista. E agora a imprensa está calada, a mesma imprensa que em 2019 criticava o autoritarismo do STF. O que aconteceu nesse meio termo? Eu falo para você o que aconteceu. Quando o inquérito das fake news foi implementado, a grande mídia ficou com medo. Porque eles pensam, quem comete mais fake news que nós? Ninguém. Então a grande mídia ficou com muito medo. Só que a partir do momento que eles viram que aquele inquérito estava sendo direcionado a perseguir somente apoiadores do Bolsonaro, somente pessoas de direita, não há ninguém, repito, ninguém de esquerda respondendo no inquérito das fake news, no 4781. Então a imprensa viu que ia ser direcionado para perseguir pessoas de direita, ela ficou calada. E hoje em dia ela aplaude. Volto a repetir, aquela entrevista do Daniel Silveira de terça-feira no plenário foi a entrevista talvez mais marcante de um deputado nos últimos 30 anos. Rafael e telespectadores, ele passou 20 minutos explicando ponto por ponto. Artigo 53 da Constituição, deputados são invioláveis, né? Artigo 43 do Regimento do STF, não pode se abrir um inquérito a menos que ocorra nas dependências. Então, ele deu todos os artigos para a imprensa, explicou, não deu a opinião dele, explicou como tudo estava acontecendo, como a perseguição estava se dando. E aí, no final das contas, a pergunta que ele recebeu, pessoal, qual que foi? Qual foi a pergunta que o Daniel recebeu depois de explicar para a imprensa 10 minutos sobre todo o autoritarismo, a escalada autoritária e dar exemplos na lei, né? O artigo 40 do Código de Processo Penal, que fala que o Ministério Público tem que participar da ação e a PGR havia, inclusive, pedido o arquivamento desse inquérito 4781 e foi atropelado pelo Moraes. O Moraes ignorou. Aliás, a PGR não só pediu o arquivamento, como ela arquivou esse inquérito 4781. O Moraes ignorou isso e continuou tocando ele. Então, Daniel Silveira passa 10, 20 minutos explicando para aqueles jornalistas que estão na coletiva qual que é a intenção do Moraes, por que a escalada autoritária está acontecendo, mostrando na Constituição, na lei brasileira o que está acontecendo, qual que foi a pergunta do jornalista, mas e aí, você vai dormir aqui hoje? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, imprensa, acorda onde vocês estão, que tipo de jornalismo é esse? Até pouco tempo atrás vocês estavam criticando a escalada autoritária, vocês não estão vendo? Como que a pessoa passa 10 anos na faculdade de jornalismo e faz uma pergunta dessa? Isso não é jornalismo. Cadê os Alexandre Garcias dessa geração? Cadê os Paulo Berings dessa geração? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo coadunando com o autoritarismo só porque vocês não gostam do cara? Pelo amor de Deus, tem que servir de exemplo até para os jornalistas que estão na faculdade agora. Não se inspirem nessa geração que está aqui. Claro, há honrosas exceções aqui, né? Eu sempre falo da TBC, que sempre dá muita liberdade, o Rafael dá muita liberdade, o pessoal aqui. Mas, pelo amor de Deus, 99% da nossa imprensa está fazendo esse tipo de pergunta para um cara que está, obviamente, sendo perseguido. E vocês concordavam com isso. Vocês concordavam que ele estava sendo perseguido, vocês concordavam que o STF estava praticando um excesso 3 anos atrás e agora tudo mudou. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, um jornalista que acha que justifica a perseguição contra uma pessoa só porque ele não gosta dela politicamente, isso não é jornalismo, isso é militância. E a única coisa que está sustentando o autoritarismo do STF hoje em dia é essa disposição dessa imprensa capacha em fazer o serviço de assessoria de comunicação da tirania. Se vocês pararem de coadunar com essa tirania que está acontecendo, o autoritarismo do Moraes vai ficar explícito. Desculpa, Rafael.
Não, que isso. E outra coisa, né? Eu sou jornalista, eu sou alguém da imprensa, mas eu acho que a gente tem que aceitar críticas também, né? Sejam elas reais ou ilusórias, mas a gente tem que aceitar crítica. Eu acho que faz parte você ouvir e fazer com que o público tire as suas próprias conclusões. A imprensa, e eu sou dela, né? Não está acima do bem e do mal, em hipótese alguma. Então aqui no Jornal Brasil Central, Fred, Telêmaco, vocês podem opinar e podem criticar quem quer que seja, né? Eu acho que isso faz parte da liberdade.